Colocar o seu imóvel no Airbnb é dinheiro fácil, é o que dizem. É simplesmente tirar uma fotografia, esperar o Pix cair e só alegria. O que ninguém te conta é que muitas vezes o condomínio não é o seu aliado nesse tipo de locação. Nesse vídeo eu vou te explicar como blindar a locação do teu imóvel por curta temporada, evitando aí processos, multas ou eventuais problemas com o seu condomínio. Vamos sem enrolação, a grande questão é a briga com o condomínio. O condomínio pode impedir você, que é proprietário do seu apartamento, de colocar o seu imóvel no Airbnb, ou seja, realizar alocações por curta temporada? Pode sim, gente. E sabe qual é o pior? Que a gente não tem uma lei que vá legislar sobre isso. Algumas correntes dizem que deve seguir ali a lei de locação, outras vão dizer que é a lei de hotelaria, mas no final nenhuma das duas guardam qualquer relação com esse tipo de locação. Dentro desse ponto de aplicação de lei, é muito difícil você conseguir usar algumas delas para se defender num eventual processo no qual você seja parte, justamente porque se eu considero que é a lei de locação por temporada, a lei vai estabelecer que o prazo máximo para alocação é de 90 dias, mas ela não diz nada sobre o prazo mínimo. Ou seja, eu posso sugerir ou entender que se eu alugo por um fim de semana é válido, posso entender. Isso pode te servir, inclusive, numa tese de defesa, caso você tenha sido demandado pelo condomínio no qual você tem o seu imóvel. Mas, garantia de sucesso? Não. Por quê? Porque não é uma lei para esse tipo de negócio. Esse tipo de locação por curta temporada é um negócio muito específico e que, como eu já disse, não tem uma legislação para ele. Para quem defende que é a lei de hotelaria, eu tenho que pensar que o serviço de hotelaria compreende, dentre outras coisas, o serviço de limpeza, café da manhã, almoço. E se você não oferece esse tipo de serviço, consequentemente, a sua locação não se enquadra no conceito de serviço de hotelaria. Então, consequentemente, essa lei não pode ser aplicada no seu caso. Então, o que a gente tem que fazer? Eu sugiro que você dê uma lida na convenção do seu condomínio, porque se na convenção não falar em nada, ou seja, não tiver nenhuma proibição sobre a locação de curta temporada, bom para você. Porque se você for demandado pelo condomínio numa ação judicial falando que você não poderia fazer isso, você tem uma justificativa. Olha, a convenção do condomínio nada disse sobre esse tema, ela foi omissa. Então eu posso compreender que no silêncio do condomínio eu consigo me utilizar desse tipo de locação para receber aí algum lucro. Por outro lado, se tiver uma cláusula na convenção muito clara dizendo que é proibido esse tipo de serviço, esse tipo de locação, aí, meu querido, não adianta espernear, ficar estressado, porque se está na convenção, tá falado. É proibido. Você tem que pensar sempre o seguinte: embora você seja proprietário do imóvel, e é isso que a gente pensa, né? O imóvel é meu e eu não posso fazer o que eu quiser com ele. Não, porque nós estamos vivendo num condomínio, é um grupo que é regido por uma convenção que foi ali aceita por um determinado número de condôminos e que por isso ela é aplicada para aquele condomínio. Então você precisa respeitar, você já adquiriu aquele imóvel sabendo dessas regras. Por esta razão, a gente precisa ter essa atenção de que não é ilegal se o condomínio proibir o aluguel por curta temporada. Agora, se você tá naquele time e fala, não, Natália, aqui tá tudo bem, o condomínio permite esse tipo de locação, inclusive tem outros condôminos que acabam praticando esse tipo de atividade, ótimo, vou te sugerir algumas coisinhas aqui muito importantes para você. A primeira delas, tenha um contrato. Faça um contrato com as pessoas que vão alugar. Ah, mas é curta temporada. Tenha um contrato assinado, apresente esse contrato 48 horas antes na portaria, já apresente o rol das pessoas que vão instalar, o documento delas. Isso vai até ser conveniente para você, para o condomínio e para as pessoas, tá? E um ponto muito importante, entregue ali a convenção e o manual de convivência do condomínio. Isso é extremamente importante para que eles não aleguem depois, havendo qualquer tipo de problema de descumprimento de obrigação, que você não informou sobre aquela obrigação. Aí você vai dizer, opa, olha, eu entreguei para você no ato da assinatura do contrato as regras de convivência do condomínio, a convenção você deveria ter analisado sim. E já deixo muito claro, inclusive neste contrato, que qualquer descumprimento de qualquer obrigação, as penalidades que for sofridas por você
serão arcadas pelas pessoas que contrataram, ou seja, pelos locatários. Por que eu estou dizendo isso? Porque o condômino, o proprietário, é você e não as pessoas para quem você está alugando. Então, qualquer problema que elas causem recairá sobre você. Notificação será para você, a multa será para você. Então, já deixe muito claro isso no contrato, que você irá cobrar deles qualquer sanção por descumprimento das obrigações estabelecidas pelo condomínio. Inclusive, você pode, nesse contrato, limitar o uso das áreas comuns. Por exemplo, olha, é proibido o uso da piscina, é proibido o uso da academia, salão de festas, brinquedoteca, coworking, enfim. Dependente do serviço que o condomínio consegue te oferecer aí, você pode limitar isso também no contrato de locação. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso, tchau e até o próximo vídeo.